Olá, tudo bem com vocês? Quem fala aqui com vocês é Sininho Brasileiro. Eu, de certa forma, há algum tempo eu deixei de, vamos dizer assim, até mesmo de contar os meus sonhos, as visões que eu já tive. Não sou profeta, não sou missionária. É, Já escutei muita coisa por às vezes eu sonhar e contar para a pessoa, olha, eu sonhei com você isso e aquilo. E depois aquela determinada coisa que eu contei, né, aconteceu e a pessoa começou a tipo assim, a me excluir, a me chamar de bruxa, de feiticeira, de macumbeira, esses tipos de coisas assim. E isso às vezes chateia a gente fica com aquela coisa ali, aí vai acontecendo outras coisas, você conta e as pessoas levam para esse lado. Ah, você é uma bruxa, você é isso, você é aquilo. E diante dessa situação eu deixei de contar vários sonhos, várias visões que eu já tive. E teve uma visão que eu tive, inclusive eu até anotei. Eu tenho um caderno, normalmente que eu escrevo as visões e os sonhos que eu tenho. E essa visão aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas foi na data do dia é, 7/6/2016. E nesse sonho que eu tive nessa data, era com uma tempestade de areia muito grande. O sonho foi mais ou menos assim. Eu sonhei que eu começava a andar pelas ruas da cidade e me deparava com poucas pessoas a andar na rua. E eu olhava os meus, eu voltava os meus olhos para mim e eu percebia que eu estava descalça, com os pés sujos. Ao parar de frente a um shopping que tem aqui na minha região, eu comecei a olhar à minha volta. E eu senti assim, aquele vazio, ah, aquele silêncio, um silêncio que chegava a incomodar. E eu olhava assim para mim, eu falava, ai gente, mas cadê a minha sandália? Cadê o meu calçado? Eu saí de casa calçada, por que agora eu tô descalço? E os meus pés estavam muito sujos. E eu continuei caminhando ali e eu olhava para os lados assim, né, pela rua, pelas calçadas assim, eu vi aquele tanto de areia nas portas das lojas, da entrada de apartamentos, de casa. Era muita areia, era como se tivesse vindo e jogado um caminhão de 5 metros de areia assim na porta, assim, assim, durante um período longo assim das ruas. E eu olhava por cima assim, das casas também, aquele tanto de areia por cima das casas e aquele céu todo alaranjado, um céu assim, sabe, como se tivesse pegando fogo no céu. E eu olhava e falava, gente, o que é isso? O que aconteceu? E eu ficava tentando avistar ao longe para poder ver se vinha algum ônibus ou passasse alguém para poder me dar uma carona para me voltar para minha casa. E eu fiquei, né, no ponto de ônibus, que era de frente a um shopping aqui da minha região. E ali, quando eu olhei para o lado, assim, eu vi como se fosse uma criança, aparentando mais ou menos 10 anos de idade. Assim, mas eu não conseguia visualizar o rosto em si, né? Mas eu sabia que era algo diferente, eu sabia que como se fosse um anjo. E ele chegava perto de mim e falava, olha, muitas coisas vai acontecer, isso é somente o começo. Aí ele, tipo, tinha uma bolsa do lado, assim, aí ele enfiou a mão na bolsa, tirou um par de sandálias e me deu. E falou assim, vá, calce as sandálias e vá até os seus, fale para eles ajuntarem semente, ajuntarem grãos, porque grande vai ser a tormenta. Esse é só o início. Muita gente vai passar dificuldade. Então vá até os seus e fale para eles tomarem posição, para eles tomarem atitude de uma pessoa cristã, porque muitos
vão passar dificuldades. Aí eu pegava e saía caminhando. E assim, caminhei, de repente eu já estava na minha casa, né? E eu olhava assim, em volta assim, o peso da areia que estava. Ô, gente, vocês me desculpem, porque eu estou num trabalho que toda hora é um barulho diferente, me perdoe. E assim, eu olhava, né, em volta assim, da minha região onde que eu morava, as casas de repente parece que tinham sumido, abriu aquele limbo assim, ó. Havia uma grande distância, aquele tanto de areia, e eu olhava para o céu ali, aquele céu todo laranja, como se eu estivesse pegando fogo. E eu olhava para minha casa e falava assim, gente, o que aconteceu? Cadê minha família? Cadê todo mundo? E assim, eu não conseguia achar ninguém, assim, da minha família, eu não conseguia avistar nenhum vizinho, porque todo mundo, de certa forma, tinha sumido. Eu não sabia para onde ninguém tinha ido. As ruas estavam praticamente desertas, porque tinha muita areia, muita destruição. E assim, eu acordei, né? Então eu acordei, eu fiquei assim sem saber, não quis comentar muito com ninguém. Aí teve uma vez que eu me senti incomodada, eu até comentei com algumas pessoas que eu participava de um grupo na qual eu participava lá, que era um grupo de doação de probiótico e tal, e eu cheguei até a comentar esse sonho nesse grupo, né? Fiz um áudio, mandei contando, e assim, foi onde que eu também escutei, você dormiu, foi de barriga cheia né? E acabou sonhando com uma coisa que não tem nada a ver. Mas esses últimos dias para trás aí, eu estava vendo algumas notificações, algumas coisas que chegou aqui para mim, e eu estava olhando, né, a tempestade de areia acontecendo em alguns locais aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente. E eu fiquei um pouco assim, meu Deus, misericórdia. Será que esse sonho que eu tive tem alguma coisa a ver com essa situação? E assim, esses dias eu fiquei um pouco incomodada com isso. Eu falei, não, eu vou tentar fazer de novo. Um rapaz me chamou aqui, fui atender, mas eu resolvi fazer esse vídeo, né? Sei que vou escutar algumas coisas que vai, né, até mesmo me chatear. Vai ter alguns que vai até colocar aqui, eu tô querendo ser uma profeta, eu não sou profeta. Eu peço que os irmãos venham entrar em oração, pedir a Deus discernimento, porque Deus dá. De nada. Deus dá discernimento, então nós devemos buscar, nós devemos orar. Se a gente ouvir algo, vamos buscar com embasamento bíblico, sim. Eu já estou, de certa forma, assim, um pouco escaldada com muitas coisinhas que vem acontecendo, muitos falsos profetas aqui na internet falando aberrações e muitas aberrações, né? Que Deus afaste de mim toda e qualquer palavra desnecessária que venha sair da minha boca, porque eu não estou aqui para isso. Não quero ficar sendo, eu quero ter inscrito visualizações para isso. Não, eu não tenho essa intenção, né, de estar, né, ganhando em cima das coisas divinas. Nunca foi meu propósito e não é. Graças a Deus eu trabalho, tenho meu estabelecimento aqui, nas curtas e, né, muitas pancadas da vida, mas a gente continua aqui trabalhando. Não necessita de, né, fazer nada, de inventar nada, de fazer nada, de usar o nome de Deus para ficar ganhando dinheiro, não. Nunca foi e não é a minha intenção. Eu só quis contar para, de certa forma, né, se alguém tem um discernimento sobre isso, se porventura realmente foi algo que está colocado para os dias de hoje, porque às vezes pessoas lançam uma profecia, né? Ela não acontece assim de imediato, nem sempre. Às vezes demora 1, 2, 3, 4, alguns anos para ela se concretizar. Então, assim, no meu caso, esse sonho, ele foi, né, que eu tive foi no mês de junho de 2016 e nós já estamos em 2021. Eu fiquei um pouco assustada com isso,
né? Peço aos irmãos que não me levem a mal, não sou nenhuma profeta, não sou falsa profeta, porque eu não estou profetizando em nada. Eu sou tão pouco assim assustada, porque é muita coincidência, né? Eu ter sonhado esse tipo de sonho e hoje, de certa forma, ter acontecido isso, né? Dessa tempestade de areia aqui no Brasil. Eu, particularmente, eu nunca ouvi falar que teve esse tipo de tempestade de areia, né, no Brasil. Eu sempre ouvi falar esse tipo de situação fora do Brasil, né? Mas enfim, que Deus seja louvado em todas as coisas. Peço aos irmãos encarecidamente que busquem oração, independente de qualquer coisa, busquem oração para Deus estar falando com vocês, mostrando para vocês aonde está a verdade e como a gente pode firmar numa verdade e a gente não ser deixado para trás. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e que, né, vocês possam ter discernimento de todas as coisas que são do alto. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Beijinhos.